Olá, meu nome é Carlos Bento, eu sou estudante de medicina e bolsista vinculado ao PIBIC denominado criptococose, fatores associados ao óbito em pacientes com imunossupressão grave atendidos no HUMAP da UFMS entre 2015 e 2017. A criptococose, doença negligenciada causada pela inalação de fungos do complexo Cryptococcus neoformans, constitui a segunda causa de mortalidade entre as micoses sistêmicas e possui aproximadamente letalidade entre 45% e 65%, destacadamente em pacientes com imunossupressão grave, aqueles com contagem de linfócitos TCD4 abaixo de 200. A neurocriptococose, principal forma clínica dessa doença, ocorrendo em mais de 80% dos pacientes, manifesta-se clinicamente através da meningoencefalite criptocócica, condição em que metade dos casos evolui com hipertensão intracraniana e determina, assim, maiores índices de morte e mortalidade. O presente estudo, observacional do tipo transversal, investigou os fatores associados ao óbito de 11 pacientes com imunossupressão grave e criptococose por meio da análise de dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais obtidos dos prontuários físicos e virtuais do HUMAP, comparativamente no momento da admissão do paciente e no momento pregresso ao óbito. Como critério de inclusão, tem-se pacientes adultos com diagnóstico confirmado de infecção pelo HIV, que tenham criptococose confirmada por pelo menos 2 exames laboratoriais e concordaram em assinar o TCLE. De forma descritiva, os fatores prognósticos associados ao desfecho óbito envolvem questões sociodemográficas, clínicas e laboratoriais. Com relação aos dados demográficos, o perfil predominante dos indivíduos estudados é do sexo masculino, casado e de raça parda. A maioria dos pacientes era natural do próprio estado de Mato Grosso do Sul, com procedência predominante de municípios do interior do estado. Do total de pacientes que evoluíram a óbito, 90% eram homens com idade média de 40,8 anos e apenas uma paciente era do gênero feminino com idade de 57 anos. Dados relativos à ocupação foram ignorados ou não preenchidos no prontuário médico em 63% dos casos. Os outros consistem em profissões como pedreiro, porteiro e representante comercial. Já em relação aos dados clínicos associados ao óbito, pode-se compreender que se manifestam sob 3 perspectivas: sinais e sintomas apresentados pelos pacientes, caráter de adesão ao tratamento antirretroviral e co-infecções. Os sinais e sintomas registrados nos prontuários médicos são condizentes com a manifestação pulmonar e cerebral da doença. O acometimento pulmonar pode ser avaliado por meio dos seguintes sintomas: dispneia, tosse e febre. A literatura mostra associação com sintomas constitucionais, presentes na atual pesquisa na forma de astenia e perda de peso. Além disso, 2 pacientes apresentaram evolução para formas pulmonares graves, com insuficiência respiratória aguda, sendo determinante para o óbito. Já o acometimento cerebral foi avaliado pelos seguintes sintomas: cefaleia, convulsões e alterações auditivas, sonolência, confusão mental e alterações visuais. Todos os indivíduos estudados apresentaram uma ou mais sintomatologia neurológica. Apesar disso, a neurocriptococose foi encontrada em 54,5% dos pacientes da casuística, conforme o diagnóstico realizado por métodos laboratoriais, sorológicos e ou micológicos. Em relação ao caráter de adesão à TARV, os pacientes foram classificados como de baixa adesão ou abandono, a mesma porcentagem de 27%, ou sem tratamento prévio, sendo caracterizado em 45,4% dos casos. O critério classificatório do paciente como abandono de tratamento ou baixa adesão consistiu na análise do intervalo de tempo para a retirada dos fármacos antirretrovirais da farmácia do HUMAP, sendo definido como abandono se intervalo de tempo maior que 120 dias ou baixa adesão à TARV se intervalo de tempo menor que 120 dias. As co-infecções oportunistas, por sua vez, altamente prevalentes nesse tipo de paciente, foram coletadas das declarações de óbito e apontam as principais condições desencadeadoras do óbito, assim como condições associadas ao estado de imunossupressão grave. Nesses tópicos incluem-se pneumonia, pneumocistose, leishmaniose visceral, além de insuficiência renal e choque séptico. Por fim, os fatores laboratoriais estudados permitem concluir que a anemia, insuficiência renal e insuficiência hepática, já presentes no momento da internação, mostram-se mais graves no momento precedente ao óbito. As aminotransferases séricas foram utilizadas como indicadores laboratoriais de lesão hepática e mostraram-se elevadas em 72,7% dos pacientes, mostrando, portanto, algum grau de lesão hepática parenquimatosa na maioria dos pesquisados, especialmente no momento do óbito. A mediana de linfócitos TCD4, 23 células, dos pacientes estudados indicam a linfocitopenia, confirmando a imunodepressão grave associada a elevada carga viral de HIV. Dessa forma, fatores clínicos manifestados pelos pacientes, especialmente o caráter de adesão à TARV, associados aos fatores sociodemográficos e somados à condição laboratorial, determinam o pior prognóstico e óbito dos pacientes estudados.